Bem-vindos ao Risk Insights Brasil, o podcast que analisa identidade, fraude, compliance e decisões críticas no ambiente digital. Olá, sejam todos bem-vindos ao Risk Insights Brasil. Eu sou Eric Andrade, CEO da Credify, e estou aqui com Pedro Maia, diretor comercial da Credify. Aqui o nosso bate-papo é para falar um pouco de risco, como se proteger principalmente dos riscos, né? E a gente separou aqui alguns temas interessantes. Começando esse nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouco de como que o risco e a fraude evoluiu nesse tempo, né? Se a gente pegar 10 anos para trás, né, a gente teve o Pix lançado em 2020, né, assim como o marco digital, né, de ampliação da bancarização e também dos riscos, né, de todo o mercado. Então, Pedro, conta um pouco da tua experiência aí de fraude, o que aconteceu antes de 2020 e depois a gente começa a falar o que era depois, né? Bom, eu começando aqui a falar, eu comecei no banco em 2023, comecei no banco em 2003, passei por uma experiência grande e de longa data, né? Comecei a ver as fraudes quando se adulterava a documentação, então você tinha muito uma questão de cópia documental, onde se alteravam fotos, se alteravam nomes, datas. A fraude em si, ela não é algo novo, né? Não é algo novo. Eles adulteravam documentos, eram muito caso a caso, né? Se não existia uma indústria e uma automatização, eram casos pontuais, né? Eu lembro bem que no passado, as câmeras de dirigente lojistas, né? Elas funcionavam por cidades. Então você tinha no município ali uma câmara de dirigentes lojistas e que se protegiam ali dos mal pagadores, né? E também dos fraudadores. Até hoje, algumas entregas nossas, elas contêm ali para o CPF a informação do signo, do zodiacal, né? Isso era um antifraude um pouco antigo, onde aquele fraudador que ele ia de uma cidade para outra, ele pegava um documento, falsificava, colocava ali a sua fotografia no RG, decorava ali alguns dados, mas no RG dele não tinha o signo da pessoa, né? E aí o Eric, eu sei que o Eric, ele é de aquário, né? E aí vinha a consulta do CPF do Eric e eu falava, você é de gêmeos, que nem minha filha. Aí o Eric ficava com cara de pastel falando, sim, eu sou de gêmeos. Aí eu já pegava, então, ali um indício de fraude, né? Então, você mitigar fraude já não é coisa recente, nem do mundo digital. Isso já acontecia lá atrás, que é muito importante para qualquer operação, né, Eric? Trabalhando, né, na parte de crédito, principalmente em banco, a gente já chegou a receber, por exemplo, no banco, um arquivo de Excel que era uma montagem de uma conta de luz, né? Uma conta de água, onde a pessoa alterava, né, os dados padrão se permaneciam, a pessoa ia alterava aquele variável e por aí a gente já pegava uma série de coisas, né? Então, isso são atributos, né? Quando a gente pega a questão documental, a gente fala de RG, né? Quem era o delegado que assinava o RG naquele Exato. período, né? Então, o nome do delegado era um atributo, né? Que você tinha para poder ver se aquele documento era fácil ou não. Hoje a gente já tem o QR Code, hoje a gente já tem como validar essa informação, né, num banco de dados governamental, né? A mesma pessoa poderia ter mais de um RG, né? Você poderia ter um RG do Rio de Janeiro, um RG de São Paulo, outro do Ceará. Nunca houve inibição para isso. Você, como brasileiro, poderia ter um documento oficial válido, né? E, de repente, poderia ali trazer algum entendimento obtuso ali para quem está avaliando aquele risco, né? Entre outras coisas que, ao longo do tempo, foram sendo sofisticadas. Recentemente, queria comentar o caso da CNH, em que um cliente precisava validar a CNH para poder aprovar ali um perfil para poder ser motorista, né, daquela empresa. E ele simplesmente pegou uma CNH válida
que estava no nome da mãe dele, colou uma foto sobre a CNH dele, que era um jovem, né, um rapaz, e o processo ali de captura daquela CNH não estava preparado nem para poder mitigar aquele tipo de situação, né? E então hoje você pode pegar desde coisas mais grosseiras, que muitos processos ainda acabam aprovando, né, indevidamente, como coisas mais sofisticadas, que incluem inteligência artificial, incluem muitas vezes o consumo até de serviços de segurança de maneira oficial, né? E aí a gente gostaria de compartilhar com vocês essas tendências de mercado, né, que vem acontecendo e o quanto as empresas precisam se preparar para mitigar esses riscos. Antes, né, Pedro, você tinha ali todas as centrais de análise, também não tinham tecnologia, né? Então era um analista, né, obviamente bem treinado ali, humano, que olhava a imagem, olhava a conta, olhava o documento, olhava tudo que ele tinha na mão e fazia essas validações. O cara crachá, o famoso cara crachá, né? Um a um, né? E aí com o avanço do mercado e também da digitalização, hoje não é mais possível, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o nosso motor, que avalia mais de 80 tipos de informações e regras. Sim. Em questão de segundos, né? Processa elas todas. O processo é todo. Então, assim, e teve também, né, nesse período todo, um grande avanço de engenharia social, né? Clonagem de WhatsApp, né? Uma pessoa, por exemplo, falando com a empresa, com uma foto daquele documento roubado, né? Falando o nome, a dificuldade das empresas de validar muitas vezes se aquele telefone é ou não daquele cidadão que está ali para fazer essa operação. E com o IA ficou pior, né? Teve uma fraude em Hong Kong em 2024, a empresa perdeu 25 milhões de dólares, que o CEO entrou no Macau, mas não era o CEO, né? Era a IA se passando por ele e falando com todos os diretores da empresa. Então, até onde a gente chegou, né? E quanto a gente tem que ter de informação, metadados ali capturados, hoje principalmente no digital, para poder validar, né? Quer dizer, hoje não basta você só validar o dado cadastral ou só validar a imagem, hoje é um conjunto, né, de validações que a gente precisa ter para poder ter mais segurança, né? Quem sabe nesse caso de Hong Kong, né, se usasse ali um device fingerprint, poderia saber da localização, né, daquela origem e com certeza poderia ali mitigar, ter um demérito daquela transação. E hoje você tem robôs, né? Essa questão da IA, ela automatiza para as empresas, mas automatiza por fraudador também, né? Então, sim, antes, quando os ataques eram pontuais, né? Eles eram direcionados, eram manuais. Hoje você tem uma automatização, né? Então a pessoa vai mudando os campos, vai mudando os horários, vai mudando o IP, vai mudando o dispositivo com uma forma muito mais rápida do que se fazia antigamente, né? Consegue até mesmo orquestrar, né, os ataques ali para verificar vulnerabilidades numa esteira, né? Eu acho que o fraudador ele tem do lado dele a rotina. Quanto mais rotineiro for o processo de validação da sua empresa, ele vai obter aquele comportamento e poder verificar ali as brechas do teu sistema de mitigação de riscos, né? Então é importante também você revisitar, né, Eric? Até mesmo porque o fraudador ele vai fazendo tentativas de acerto e erro, vai fazendo tentativas A e B, né? Ou seja, ele também utiliza todas as técnicas possíveis e as ferramentas também para poder transpor todas as barreiras, né, que a sua esteira de negócio possa ter. Como a gente está falando principalmente de cadastros, né, de todo o processo de QIC, ou todo o processo de transação, né, muito importante ter todo esse processo de validação e proteção, usando, né, o motor que suporte aí todas essas regras atuais e que se construa um histórico, né, dentro da empresa, porque você tem segmentos
nichos específicos e as suas regras são únicas para você, muito embora existam regras Eu acho que você herda, né, de outros modelos de operação, mas é importante que você tenha a sua regra, que você tenha... Acho que a palavra-chave é customização. Você tem ali o seu nicho específico e a sua regra específica para que você se proteja cada vez mais, né? E aí conta aí com toda essa tecnologia que está disponível para fazer esse processo de proteção, seja do cadastro, seja da transação, com muita segurança. Sim. Cada negócio tem a sua peculiaridade, né? Em alguns cases, a gente conseguiu identificar o fraudador, não foi pela biometria dele, a biometria dele foi validada, inclusive, era dele mesmo. Não foi pelos apontamentos de dívidas em aberto com o mercado, que a gente verificou no birô, mas foi pelo comportamento pregresso dele em relação a ações judiciais. Lá nós pegamos um comportamento determinado do CPF com crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, outros tipos de crimes financeiros, e entendemos que aquele perfil, apesar de ele estar, vamos dizer assim, habilitado, né, esse comportamental dele foi um demérito, e acabamos pegando aquele fraudador nesse formato. Então é importante você ampliar um pouco o escopo daquilo que você vem fazendo, é importante você alterar aquilo que você vem fazendo de tempos em tempos. Por isso que a ferramenta, o motor de decisão que você venha a buscar no mercado, ela tem que ter a possibilidade exatamente dessa sintonia fina com o teu negócio. Muitas vezes um sistema antifraude, seja de uma bandeira de cartão, seja de um adquirente, ela tem as suas regras próprias, né? Cada camada hoje de uma transação digital, ela pode ter 3, 4 camadas de antifraude. E óbvio, o seu negócio precisa exatamente fluir. Você não pode excluir bons clientes da sua plataforma, né? Do seu e-commerce, da sua avaliação de risco. Você não quer perder negócio, sua empresa não pode perder negócio. Então você tem que escolher muito bem esse motor de decisão e que ele seja flexível, exatamente para atender às suas necessidades de negócio, as suas peculiaridades. Então busque sempre algo que possa trazer isso para o seu negócio. Você estava comentando o caso da CNH, né? Que a pessoa usou o documento da mãe. Sim, sim. Hoje ele consegue dizer, gere uma foto de uma pessoa com 22 anos, Exato. com características determinadas, e vai gerar a foto. Ele vai pegar um documento com o dado parcial, quer dizer, é muito mais difícil, né? Sim. Se uma esteira for simples, não tiver, por exemplo, um motor que seja anti-deepfake, né? Conseguir barrar esse tipo de fraude, né? Então, assim, a IA ela está agora avançada num ponto, né, que se você não tiver um motor que possua capacidade de você já começar com uma série de regras importantes e depois evoluir para mais regras, vai ser muito difícil, né? Até porque os testes agora são rápidos, né? A gente tem até parte de velocity, né? Quando você coloca regras de velocidade, até porque os criminosos estão usando robôs para testar variações sem fim. E eles querem ganhar no volume, né? Então, quanto mais volume eles tiverem, potencialmente mais resultado eles terão, né? Em escala. Então, a fraude também pode acontecer em escala. Isso que o Eric comentou é muito pertinente. Por quê? Se é uma plataforma, a sua plataforma de e-commerce, a sua IP, a sua empresa financeira, o seu onboard digital está sofrendo, de repente, cadastros com uma velocidade inadequada, por um bot, alguma coisa que o valha, isso você tem que mitigar com as nossas ferramentas, né? Você ter ferramentas exatamente para poder visualizar essa questão. A geolocalização daquela transação é muito importante. A gente tem hoje tecnologias que, além da latitude e longitude, podem fazer triangulação também do endereço, né, vinculado àquele documento, se ele é mais forte ou menos forte, usando triangulação de telefonia móvel, tá? Então você pode lançar mão de várias possibilidades de informações, de dados, de biometria, de telemetria,
Tudo isso para trazer segurança para o seu negócio. É óbvio que isso sempre tem que ser revisitado. Nunca a gente tem que achar que está protegido. A mesma coisa que a nossa casa, né? Você coloca uma câmera, você coloca uma fechadura adicional, você coloca um monitoramento, mas efetivamente pode ser que tudo isso ainda assim lhe deixe vulnerável. Mas com certeza, se um fraudador ou se um criminoso enxergar na sua casa uma dificuldade, ele não vai optar pela sua casa, ele vai procurar algo mais fácil de ser abordado. E também, né, Pedro, a gente sabe dos custos que envolvem a operação, dos funis, né? Quando você tem que colocar mais força, Sim. né? Se é no topo do funil, se é no meio do funil. Recentemente a gente teve isso. Ou se para que você também equilibre isso, né? Muitas vezes você coloca muita força aqui no topo do funil, que gera um custo muito alto, né? E você, quando chega no momento de fechar a operação, não tem mais a restrição e ali pode gerar uma vulnerabilidade. Então, é calibrar bem, né? Sim. A força que você tem dentro de cada momento ali, seja da entrada, seja no momento da operação, para que você tenha cada vez mais segurança. A gente pode citar nesse caso, né, recentemente, teve uma regulação das bets no Brasil e a Credify começou a monitorar os apostadores, né, para essas empresas de bet, para que não fossem apostadores aqueles que recebessem benefícios sociais, tipo Bolsa Família. E a gente ficou bem surpreso, né, com o volume, o perfil, né, dos apostadores. Infelizmente, 14%, 16% em cima das jornadas que a gente cobriu, que foram alguns milhões, eram de beneficiários desse tipo de situação, né? Outra coisa, num começo de esteira é básico. O CPF do Eric, ele está ativo na Receita Federal? É uma avaliação básica. Se não está ativo, você já não segue com muitas avaliação. Empresas não fazem esse primeiro, não fazem, primeiro exatamente. cadastro. Esse CPF está válido, esse CPF tem óbito, né? Se o CNPJ está válido. Se o CNPJ está válido, né? Então, assim, olhar para a base, fazer a manutenção dessa atualização da base é muito importante, né? Sim. Porque uma fraude pode ser de um cliente novo, mas também pode ser de um cliente da base, o que é pior, né? Que se você não monitorar a sua base e receber um cliente que já existia na base, ele já tem uma porta, né? Sim. Então, se você não atualizar a sua base, principalmente os status, né? E exigir a cada tempo informações ou documentos adicionais, você pode estar abrindo uma vulnerabilidade, né, para a sua operação. É importante que as informações, como elas são informações de pessoas, elas são dinâmicas, né? Porque a vida das pessoas muda, o comportamento das pessoas e o comportamento das empresas muda. Então você tem que revisitar isso que o Eric comentou. Pode ser até que alguém se utilize de um vazamento de um cadastro válido, de um cliente válido da sua empresa, né? Para poder fraudar. Então é importante você também ter métricas, né, de comportamento desse consumidor, dessa empresa, junto ao seu negócio. Ele está no patamar de consumo nesse nível. Daqui a pouco ele dobra, ele triplica esse... Você falou uma coisa muito importante, Pedro, essa questão dos indicadores, né? Indicadores. Porque assim, a fraude, ela causa prejuízo, no geral, né? De que forma? Seja um chargeback, né? O chargeback é quando se constata fraude, né? No caso do cartão você tem o desacordo comercial, né? Quando o cara não está satisfeito, foi lá e estornou, mas não foi uma fraude. Mas aí você tem uma conseguiu, autofraude, né, também, né? ter o dinheiro de volta, teve ali um transtorno, mas resolveu, né? Agora o chargeback é a fraude mesmo constatada, né? Que é o nosso maior trabalho, trabalhar para que essa fraude não aconteça efetivamente, né? Você tem a inadimplência, que é quando você validou um cadastro que parecia tudo ok, Tudo certinho, mas se você não checou, né? Então, se você está falando de B2B, foi olhar, validou o CNPJ, tá, o CNPJ está ok, mas e os sócios, né? sim. Quer dizer, validou o contrato social, pediu o documento do sócio, validou se, né, aquele sócio realmente faz parte daquela empresa, né? Checou endereços, né? Então é muito importante, seja
para a pessoa física, seja para a empresa, é ter todas as regras muito bem definidas e principalmente as métricas, né? Muitas vezes a empresa está com uma inadimplência que está aumentando, mas não está enxergando que o problema da inadimplência está acontecendo no cadastro. Exato, exato. Foi o momento anterior, né? Que houve ali uma fraude na realidade. Não é um cliente legítimo, né? E com certeza vai trazer prejuízo para a operação. A gente vê isso tanto na parte de concessão de crédito, né, quanto na compra, né? Recentemente, um cliente de automóveis de alto luxo, né, teve um problema muito grande com isso, né? Ou seja, a pessoa se passa por uma pessoa ok, até faz um sinal, mas na hora de fazer o pagamento do restante já, né? Então, são casos que você precisa reforçar o onboarding, né? E reforçando o onboarding, você deixa de ter, né, essa despesa. Então, olhar muito para o custo da inadimplência, do chargeback, da fraude e qual o reforço que você tem que fazer na frente para que evite, né, esses problemas. Né? É tudo muito dinâmico, né? E a fraude ela acontece na mesma dinâmica do seu negócio. Sempre a gente tem que saber que pode ter alguém do lado, o seu vizinho, né? Pode ter alguém ali tramando alguma coisa ali contra o seu negócio. A gente brinca, né? Que se alguém, de repente, do prédio do lado deve estar se reunindo lá para trazer prejuízo para o teu negócio, para a tua empresa. Então a gente tem que estar sempre com essa verdade na cabeça, né? Você implementou uma rotina para mitigar risco, pode saber que você vai ter que revisitar ela, vai ter que ver os indicadores, vai ter que avaliar, de repente, se não está perdendo negócios, né? Vai ter que fazer aquela sintonia fina nas regras. E não só na inadimplência, né? Quando você tem, por exemplo, um cadastro que entra por uma tentativa de fraude, você tem ali um time comercial, né? Você tem ali um custo de aquisição, né, do cliente, quanto se gasta na mídia para você chegar no cliente. Se esse cliente não for filtrado adequadamente, você tem um custo enorme, um CAC desperdiçado, um dinheiro em mídia, ou seja, o custo ele vira muito maior do que só o custo da inadimplência ou daquela fraude, né? Então, é por isso que é importante, né, ter o cadastro e as regras muito bem definidas, né? Então, se a sua empresa, né, o seu negócio ainda não tem, revisite, e revisite constantemente, porque hoje a gente está no mundo de IA, né? A IA, ela também é enganada, né? Sim. Se uma pessoa pede com uma intenção, tendo outra intenção, ela vai dar dicas do que seria correto para induzir. Ela vai te ensinar a fazer uma bomba, se ela você vai te quiser. ensinar Ela a vai fazer te uma bomba, dependendo se você pedir por partes, né? E vai usar, e a pessoa com má intenção vai usar isso de uma forma negativa, né, para poder... É uma ferramenta para o bem e para o mal, né? E aí a gente tem que estar atento, exatamente, porque isso pode surpreender a nossa operação e trazer tudo aquilo de negativo, né, que a gente sabe que pode oferecer. Por isso hoje você tem que ter cada vez mais um conjunto, né? Você tem que ter as informações, você tem que ter uma parte biométrica muito bem definida, né, para a sua empresa, né? E orquestrar isso, né? Então, informação, biometria, documentação orquestrada num conjunto de regras para que você evite, né, dentro de um pipe onde mais força você coloca no momento da entrada ou no momento da transação e tenha uma fila bem estruturada, né? É isso que nós fazemos, e a gente costuma a orientar os nossos clientes, né? Até mesmo nos trabalhos comerciais, quando a gente ainda nem fechou com o cliente, a gente já fala dicas, a gente consegue ver, né, o que está acontecendo. Então, existe um espaço enorme, né, para melhoria e as empresas precisam estar muito atentas e revisitando essas regras com muita frequência. Eu acho que é importante hoje você, quando busca uma solução, um motor de decisão, a ideia toda é que você consiga dar vazão ao volume de transações, ao volume de avaliações que você tem diariamente, sempre no quesito aprovado e reprovado automaticamente. E você sempre preservar aquela faixa
que vai para uma análise, né? Se fosse um semáforo ou um sinaleiro, né? Você poderia ter a cor verde no aprovado, o vermelho no rejeitado, e aquele amarelo, você tem um time preparado para analisar aquele caso e efetivamente não perder negócio, né? Dentro das regras que a gente estipular no motor de decisão. Exatamente. E com isso você permite ganhar escala, né, num negócio, seja um negócio para pessoa física, seja um negócio para pessoa jurídica, mas você tendo esse equilíbrio, né, entre o que aprova automático, o que recusa automático e o que vai para uma mesa, você consegue escalar o seu negócio com segurança, né, e ter uma empresa saudável, uma empresa com índice, né, de inadimplência ou de fraude controlado, né, e revisitando aí sempre as regras para poder ter equilíbrio de toda operação. O Eric me fez lembrar aqui de uma questão. A gente, quando fala em fraudes, a gente sempre pensa no consumidor B2C. Mas no B2B acontece muita fraude. Efetivamente porque a sua empresa não consegue avaliar se quem está ali se responsabilizando pela assinatura do contrato é um representante legal. Se aquele representante legal está biometricamente validado para fazer assinatura pela empresa que ele representa. Então, hoje um motor de decisão que a gente fornece, ele possibilita essa verificação, né? Seja na instância cadastral, seja até mesmo na instância biométrica. Aliado a isso, né, você capturar documentos para o seu acervo, efetivamente se tiver que levar a situação a uma recuperação judicial, né, daquela dívida ou daquela transação, você tem subsídio para poder apresentar. Todo mundo, né, passa por isso, né? Todo mundo está acostumado a ter essas jornadas de cadastro, né, Pedro? Mas algumas situações do dia a dia a gente sente mais na pele, né, como isso funciona. Vou dar um exemplo aqui, quem nunca comprou, vendeu um carro, né? Então assim, você está comprando um carro, né? Você vai ter que depositar o dinheiro para você saber se aquela pessoa realmente é dona do carro ou se aquela empresa é dona do carro, né? Como é que você checa isso, né? Então, todo mundo vai ter que fazer pelo menos uma análise, ou vai confiar num lojista, né? Sim. Ou vai confiar no intermediador, né? Esse é só um exemplo de como a gente no dia a dia, quando faz negócio, precisa validar, né? Ou quando você vai contratar um funcionário que vai ficar dentro da sua casa, né? Qual que é o histórico desse funcionário? Onde você checa esse histórico, né? Quer dizer, como é que você valida, né? É importante a gente ter essas ferramentas à disposição para a gente fazer todas essas validações e ter segurança, né, nos negócios, né? Por isso que a gente tem uma frase, né, para sua empresa crescer com segurança, né? Sim, crescer com segurança. Hoje a gente experimenta, né, relacionamento com vários negócios que começam ali numa estrutura de startup, né, e daqui a pouco são investidas e crescem, e a gente cresce junto com o negócio, aprende junto com esses parceiros de negócio. E hoje acredito que você muitas vezes pode, com pequenas atitudes ali no seu processo, na sua esteira de avaliação de risco, evitar grandes transtornos para o seu negócio, né? Então, é importante você fazer um diagnóstico com uma empresa que já tem experiência, que tem a capacidade de fornecer informações de qualidade, com segurança, para que todo o objetivo e o esforço do seu negócio não sejam drenados, né, por uma fraude. Você falou uma coisa muito importante, né, Pedro? Quando a gente testa os modelos, né, e isso é uma coisa muito comum e deve ser feita mesmo assim, você faz comumente o que a gente chama internamente de POC, né, é pegar aquela massa de dados, olhar para o que aconteceu no passado, colocar regras e entender se essas regras o quanto melhoraram aquele passado ou não, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante. Hoje nenhum processo que a gente faz
não pula essa etapa, né? Ela sempre precisa passar por um processo de uma massa de teste para que você consiga ali já medir, né, qual é o seu ganho, o que melhorou dentro do processo. Normalmente a gente começa por uma etapa, às vezes um pouco que não completa todo o processo, e a gente vai evoluindo, né, para se chegar num processo como um todo. Mas é importante, sim, você sempre buscar essa mudança, sempre buscar esse teste com o objetivo de melhorar o desempenho, com o objetivo de reduzir mais o risco, né? Essa é uma prática que nunca deve deixar de ser feita, né, por todos os gestores, por todas as empresas, seja do segmento financeiro, né, seja do segmento de serviços, né, seja venda de produtos, automóveis, imóveis, enfim. Hoje a aplicação dessas técnicas, né, de KYC, antifraude, elas devem ser feitas por todo o mercado, né? O mercado ele cresceu, ele vem crescendo, né? A gente acompanha o mercado de cartões que cresce a, a cada ano de forma surpreendente, né? Mesmo com o advento do Pix, as operações de cartões continuam crescendo, né? Então, cada vez mais as empresas precisam ter essa consciência, essa preocupação de ter as suas regras, né, de cadastro e a parte transacional muito bem definidas, né? E nada disso se faz sem pessoas, né, Pedro? Então, assim, por trás de todas as operações, tem pessoas, tem os departamentos de RH. E para garantir a segurança completa, haja visto as fraudes recentes, até do que a gente teve no Banco Central, muitas das fraudes poderiam ser evitadas, né, se tivesse um processo de validação cadastral do colaborador, né, Sim. de validação dos documentos do colaborador. Então, é pensar no cliente, né, é pensar na empresa e pensar internamente nos processos de seleção, como também criar essas regras, né? Isso é muito importante. Acho que também quando se fala de avaliação, né, principalmente QIB, tudo aquilo que envolve compliance, né, você saber fazer um due diligence adequado daquele novo parceiro de negócio, daquele novo cliente. Muitos negócios têm um reputacional muito forte e você precisa avaliar com quem você está ali se juntando, né? Então, hoje nós temos condições de entender no mundo corporativo os grupos econômicos, né? Saber quem é o beneficiário final de determinada atividade, saber se não tem nenhum laranja envolvido nesse processo, né? Acho que eu lembro daquele caso do Corinthians, eu sei que os corintianos não gostam muito de lembrar, mas aquela fraude que houve, né? Com, infelizmente, uma moça que foi usado o CPF dela para abrir uma empresa para gerar aquele pagamento indevido. E a pobre da moça até perdeu o Bolsa Família dela, né? Então, se de repente naquele processo de avaliação do Corinthians tivesse sido feito um due diligence mais profundo, né, poderia se ter evitado, além do prejuízo financeiro, o prejuízo à imagem da instituição, né? Então, é muito importante você lançar mão desses dados, informações, né, que são possíveis, né, para qualquer análise. Seja que você faça uma análise por mês, seja que você faça 1 milhão de análises dentro do mês. Você falou, né, uma coisa muito importante, né, Pedro? Assim, quando você olha o histórico, você tem muitas fontes, né? Então, se você vai olhar um crédito, você vai olhar os birôs, você vai olhar questões judiciais, exposição pública, né? Exposição pública. Notícias, redes sociais, né? Hoje a gente tem uma série de informações em N lugares, né? Agora, o grande desafio é o quê? É orquestrar isso dentro de um local que consiga, em pouco tempo, validar isso, né? Cada vez mais rápido, para que você tenha segurança daquilo que você está ali ou vendendo, ou trazendo um parceiro, ou uma empresa, enfim, você tem ali segurança dentro da sua operação e garanta aí um crescimento
sem riscos, né? Sim. Mitigando cada vez mais o risco, né? Risco a gente sempre vai ter porque a IA está aí, né? Os fraudadores têm evoluído e existe uma engenharia social, né, para fraude que cada vez surpreende mais, né? A gente abre o jornal e não para de se surpreender, né? Então, quanto mais protegido, quanto mais regras e mais processos forem bem definidos, menor o risco, menor a exposição ao risco e mais segurança a gente vai ter. Eu acredito que tudo isso que a gente tem falado aqui, né, sobre risco, no escopo da fraude, né, de estar atento às novas tecnologias, tanto para você se defender, quanto para você conhecer potencialmente aquilo que pode te atacar, né? Como bem o Eric disse aqui, sempre vai ter o time do lado de lá, né, tentando burlar as regras, né? Então é importante que você entenda que o fraudador ele adora a rotina. Fique atento às suas rotinas, às rotinas da sua empresa na avaliação de risco. Revisite, entenda aquilo que o Eric comentou dos indicadores. Os indicadores falam muito para nós, né? É aquela velha história, bilhete corrido, né? Poxa, perdemos esse negócio, ou nos trouxe prejuízo, trouxe fraude. Qual o motivo? Vamos analisar esse caso? Como é que poderia ter sido evitado isso? E é muito importante, Pedro, que assim que as empresas consigam pensar numa infraestrutura para isso, né? Então, por exemplo, a gente hoje a Credify, ela tem uma infraestrutura, um ecossistema de dados, né? Então, assim, eu tenho lá um app, eu tenho um motor, eu tenho uma área de API, né? A gente tem um módulo de acompanhamento, que é o account, ou seja, eu tenho um ecossistema para conectar N fontes e um motor de decisão ou ferramentas de apoio à decisão de acesso. Então, as empresas precisam pensar do ponto de vista, né, de cadastro, né, e do ponto de vista de transação em um ecossistema que suporte toda a operação, né, em volume, em tempo de resposta, em mensageria, quando tem um incidente, né? Então, enviar um e-mail, enviar um WhatsApp, uma infraestrutura que possa suportar o tamanho daquela operação e o crescimento também daquela operação, né? Então, olhar dados, né? Olhar o risco do ponto de vista de se ter uma infraestrutura para enfrentar todas as mudanças que acontecem no mercado é muito importante, né? E aí cada vez evoluir nessa infraestrutura para que você possa dormir tranquilo, sabendo que você tem mecanismos, né, de defesa adequados ao que a gente tem de risco e as ameaças aí que a gente conhece e outras que ainda estão por vir, mas que a gente precisa sempre estar atento e protegido. Acho que hoje, até falando dessa questão de infraestrutura e de tecnologias, né, o que hoje tem mitigado muito o risco tem sido a biometria facial, né? E a biometria facial, ela funciona em etapas. Desde a captura daquela liveness no processo, que ela tem que ser feita por um algoritmo adequado para evitar exatamente a falsificação, o deepfake, tá? Então, depois que você capturou dentro do seu processo, do teu processo de onboarding, essa liveness, vamos chamar assim, ela tem que ser comparada com uma base externa. Por quê? Mesma coisa que você antigamente ligava, lembra daquilo que a gente comentou, da câmera dirigente logista, né? Você pegava o telefone, passava um CPF para saber se lá naquela região, naquele município, esse CPF havia passado um cheque sem fundo, alguma coisa que o valha. Hoje, a validação biométrica ela tem que acontecer numa base externa, onde já existe uma biometria, um hash biométrico, nessa base externa, vinculado a um CPF. E aí, quando você mandar a sua liveness do seu processo, isso vai ser comparado externamente,
e vai dizer, olha, essa biometria pertence a esse CPF. Você vai saber que está falando com o Eric, não está falando com o fraudador. E são etapas, né, Pedro? Assim, quando a gente fala de biometria, né, você tem a captura. Quando a gente fala só da captura, né, da liveness, né, tem uma série de proteções que precisam ter. Então, você tem que ter a gente tem um motor que não permite foto da foto, não permite injeção de IA, não permite deepfake. Existe o SDK que a gente mantém e atualiza constantemente, porque a fraude ela vai mudando, né? Então, isso gera um custo, né? Se uma empresa, por exemplo, tem que manter essas atualizações e esse SDK, ela tem que praticamente manter um departamento de tecnologia Sim. que fique focado, né, nessas atualizações, porque se ele usar um SDK que não tiver atualizado, isso vai gerar fraudes, vai gerar riscos ali, né? Então, o que a gente faz, né, nesse aspecto é ter um SDK atualizado para que a pessoa possa consumir a liveness pura e depois seguir a jornada, né? Se vai comparar com um documento, e aquele documento também foi validado? Importante você comentou, né? Então, assim, por isso que o Pedro comentou, né, de ter um banco de faces para você poder fazer um processo de validação, porque muitas vezes, se você capturar uma face, validar com o documento e eventualmente esse documento estiver adulterado, vai você não comparar vai adulterado com adulterado, né? Vai comparar adulterado. Então você tem hoje bases governamentais, bases privadas, né, onde você pode fazer esse processo de comparação e dar mais segurança ainda por esse processo. É importante que o algoritmo ele tem que ser um algoritmo homologado, né? O nosso algoritmo ele é homologado pelo NIST americano, que certifica, né, exatamente que essa captura segue os padrões de segurança internacionais. É isso mesmo. Quanto mais você está aderente, né, a esses padrões de mercado, né, principalmente promovidos pelos bancos, né, não só do Brasil, como internacionalmente, como no mundo todo, né, você vai ter certeza que você está usando uma tecnologia mais adequada e mais atualizada para a sua operação. Bom, a gente teve um papo muito bacana, a gente falou aqui sobre muitos insights, né, de cadastro, de prevenção à fraude, prevenção ao risco. A gente queria agradecer aí a todos vocês por nos assistirem, por escutarem aqui esses insights sobre risco. Mandem perguntas e fiquem à vontade para mandar suas dúvidas aqui no nosso pela própria Credify, né? A gente tem um canal que é o contato@credify.com.br. A gente vai ficar muito feliz de receber um contato de vocês e responder sobre quaisquer dúvidas aqui referente aos temas que a gente falou aqui e outros ligados, né, a essa questão do risco, do cadastro, e a gente tem um time inteiro lá para apoiar vocês e avançar nessas dúvidas, esclarecer os pontos que vocês tenham. Então, reforçando o que o Eric comentou, www.credify.com.br, entre em contato conosco, vamos fazer um diagnóstico, vamos conversar, trocar um papo, tomar um café. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção. Muito obrigado. Esse foi o Risk Insights Brasil. Risco não é evento, é estrutura. Um podcast produzido pela Credify, referência em inteligência de risco.